Neste momento nós vamos meditar na palavra do Senhor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler o capítulo 1, será este o texto da nossa meditação. Ainda há tempo de você convidar seus familiares e amigos e, se possível for, compartilhar o link desta mensagem para que outras pessoas também possam receber a palavra de Deus. Hoje há uma mensagem sobre o consolo divino para todos nós. A palavra do Senhor diz-nos assim em 2 aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 3. O apóstolo Paulo escreveu estas palavras: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Até aqui, que Deus abençoe a sua palavra. Convido você mais uma vez para nós orarmos juntos. Oremos. Senhor, graças te damos pelo privilégio que temos de ter a Bíblia Sagrada em mãos. Graças te damos, ó Deus, pela possibilidade de lermos o texto sagrado e obtermos diretamente do Senhor instrução para viver. Fala o Senhor aos nossos corações. Humildemente nós oramos. Pedimos, ó Deus, que a Tua palavra, ela penetre os nossos ouvidos, forme uma mentalidade cristã e encha o nosso coração de consolo e esperança. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Eu quero hoje conversar com vocês sobre o Deus da consolação. Este é o tema da minha mensagem essa noite. Quando nós observamos o que é a vida e nós conversamos com as pessoas, não demora muito para que as pessoas expressem algumas impressões a respeito de Deus que são diametralmente opostas àquilo que a palavra de Deus nos ensina. A primeira impressão de Deus que as pessoas manifestam é aquela impressão que é herdada da filosofia antiga e das religiões da antiguidade, que concebiam a presença de um sagrado que exigia o máximo do culto do homem, mas de uma distância incalculável. Essa experiência, ela pode ser vista em manuscritos
muito antigos, do Antigo Oriente Próximo, textos da Mesopotâmia, da Babilônia, da Assíria, assim nos ensinam um panteão de aproximadamente 5.000 deuses, onde cada um deles queria uma coisa dos homens. E as civilizações antigas, elas viviam de forma incerta com relação a Deus, por causa deste conceito humano e até mesmo de ensejo maligno para distrair o coração das pessoas de quem é Deus. Outro conceito que nós temos é um conceito de que, e isso se vê muito na modernidade, que quando a pessoa se relaciona com Deus, uma das provas desse relacionamento é uma libertação de toda possibilidade de sofrimento. E aí, nós somos colocados em xeque muitas vezes quando nós somos assolados de alguma forma por alguma dor, alguma tristeza, e agora nesse tempo muitas pessoas enfrentando o luto, há muitas outras que são insensíveis ao ponto de dizer: mas e Deus nisso? Como que fica a sua fé? E todo esse tempo que você passou confessando a Deus e agora passando por essa dor, como que combina isso? Isto revela a necessidade de tais corações de aprender quem é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, ele desde o princípio, desde o livro do Gênesis, ele criou o homem para o louvor da sua glória e para desfrutar da sua pessoa. Este homem rebelou-se contra o Senhor Deus, feriu o coração de Deus. Este Deus, no início da história, ele não segredou de que lá no princípio ele teve o seu coração ferido, mas ele não confinou-se num espaço cósmico distante, ele revelou-se a este homem pecador e rebelde em resgate, e este é o plano de Deus, resgatar o homem para si, porque a comunhão entre Deus e o homem é o que livra o homem de todas as agruras. E toda a história da Bíblia Sagrada, a história da revelação, é a história de um Deus que persegue amorosamente o homem, amorosamente, e mesmo nas dores e nas tristezas, Deus atravessa com este homem. Quando Deus foi libertar o seu povo no Egito, o Senhor disse que ele ouviu os gritos e gemidos daquele povo. Quando o povo esteve cativo na Síria, na Babilônia e depois na Medo-Persa, Deus esteve presente também com o seu povo. E o que dizer do palco da história do amor, que é o Monte Calvário? Ali Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer a nossa morte. O Senhor sentiu muito o que é a tristeza e a presença do pecado neste mundo. Logo, nós não estamos nos relacionando com uma pessoa que é alheia às experiências humanas. Deus é uma pessoa, Ele sente, Ele fala, Ele expressa seus sentimentos, e na Escritura Sagrada nós temos uma promessa maravilhosa, é que esse Deus, Ele está interessado em socorrer o homem nas suas tristezas. Agora, por que Deus permite que nós passemos por momentos tão difíceis? Olha, primeiramente é porque Ele também experimentou, e a palavra do Senhor nos ensina, em Hebreus, o capítulo 2, que o Senhor Deus permitiu que o autor da salvação fosse aperfeiçoado através do sofrimento. O sofrimento leva-nos a uma maturidade espiritual, a uma identidade com Deus, tal qual nenhuma outra experiência possibilita. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios. Eu quero chamar a sua atenção para responder primeiramente uma pergunta: quem é Deus? Essa pergunta, ela é vasta, as respostas são infindáveis, mas com o propósito de aprender sobre o Deus da consolação, vejamos o que Paulo nos diz em 2 aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 3 e 4. Quem é Deus? Ele nos diz: bendito seja
o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo começa com uma oração de exultação a este Deus. Ora, a exultação, ela vem de um coração que experimenta desse Deus, que prova desse Deus. Nós já lemos esse texto há pouco e nós vimos no versículo de número 8, que o apóstolo Paulo pontuou: porquanto foi acima das nossas forças. O quê? A natureza da tribulação que ele havia experimentado. Acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Ou seja, um sofrimento que beirou o limiar da morte, que levou Paulo a essa experiência tão profunda de dor, mas tudo começa com uma exultação. Ou seja, Paulo nos ensina que o Deus a quem ele serve, o Deus que ele comunica à igreja de Corinto e que é o nosso Senhor, esse Deus ele recebe toda a exaltação e o nosso coração se alegra, se exulta em sua presença, porque a presença de Deus, ela é muito maior que as tribulações, e ele mesmo se dá a conhecer dessa forma. Como nós lemos no Salmo 34, ó, provai e vede, prove de mim, o Senhor diz em sua palavra. Jesus também disse isto, o Senhor Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o Senhor Jesus, ele completa esta frase, este dito maravilhoso, dizendo o seguinte: troquem o fardo de vocês comigo, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Deus nos dá a liberdade de nos aproximarmos dele e aprendermos diretamente dele, da doçura de quem ele é. Por isso, a pergunta: quem é Deus? Paulo responde: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Note você que há duas menções aqui que merecem uma atenção especial. A primeira é que a palavra do Senhor nos ensina que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é apresentado como o Pai das misericórdias. Eu gosto dessa palavra e você já deve saber como é a composição dela. A misericórdia, ela provém de dois termos da língua latina: miséria e coração. É o coração de alguém que se compadece da miséria de outro, e este coração, ele se envolve na miséria de outro. Isto que quer dizer misericórdia. Diz-nos a história que certa vez um soldado desertou do exército de Napoleão Bonaparte, e ele foi capturado, e este é um dos crimes passíveis de pena de morte em muitos exércitos do mundo, quase todos. E aquele rapaz foi levado ao fuzilamento, e quando ele estava prestes a ser fuzilado, a mãe dele se postou na frente dele e gritou ao comandante: pelo amor de Deus, tenha misericórdia. E então o comandante, reconhecendo que era a mãe daquele desertor, disse: o seu filho nos abandonou em campo de batalha, o seu filho cometeu um crime grave, o seu filho não merece misericórdia. E aquela pobre e iletrada mãe disse uma frase que entrou para a história. Ela falou: se meu filho merecesse misericórdia, a misericórdia não seria misericórdia. Sabe qual o significado da misericórdia? É isso, é que eu e você não merecíamos de maneira alguma que Deus enviasse seu Filho para morrer a nossa morte, para nós obtermos a sua vida ressurreta e a promessa da ressurreição dos mortos. Mas Deus provou o seu amor para conosco, sabendo isto, que ele enviou o seu Filho ao mundo para morrer a nossa morte. Olhe só, o apóstolo Paulo nos diz que o Pai de Jesus, ele é o Pai de misericórdias. Você precisa de misericórdia. Você olha hoje e você se sente sozinho. Você não encontra alguém próximo a você, cujo coração se envolva com o seu estado. Eu quero essa noite encorajar você a provar
desse Deus maravilhoso, provar e ver quem é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Pai de misericórdias. Esse Deus que é o Pai das misericórdias, o Pai de Jesus, Ele está de braços abertos para lhe acolher e se revelar a você essa noite. Mas há um segundo termo que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele utiliza aqui nesse texto. Ele diz: Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Deus de toda consolação. Nós temos visto por todos os lados a necessidade de consolo. O mundo parece que nunca se atentou tanto para a necessidade de consolação como nós estamos vendo. E onde nós obtemos esta consolação? A palavra do Senhor nos ensina que Deus, Ele é o Deus de toda a consolação. Eu me lembro que no meu primeiro ano de pastorado, no início do meu ministério, eu fui pastorear em uma cidade em que uma família estava enlutada de uma forma muito, mas muito aguda, porque aquela família experimentou a partida da criança tão esperada. Aquela criancinha estava engatinhando no quintal de casa e numa manobra o veículo passou por cima. E então aquela família ficou enlutada de tal forma que o pai adentrou a igreja dizendo: pastor, pelo amor de Deus, nos ajude, porque nós não temos palavra de consolo entre nós mesmos, por tamanha atrocidade que aconteceu. Talvez você que está nos assistindo esta noite também esteja experimentando algo igual, que você não sabe como se consolar, ou até mesmo as palavras que os outros manifestam na sua direção, por mais carinhosas que elas sejam, por mais interessantes, por mais imbuídas de amor que elas estejam envolvidas, elas chegam para você, mas falta alguma coisa. Eu quero lhe encorajar essa noite a provar do Deus de toda a consolação. Ele é o Deus que consola hoje. Ele é o Deus que consola na madrugada quando perdemos o sono. Ele é o Deus que consola no dia seguinte quando a dor parece mais aguda. Ele é o Deus que consola dia após dia, quando lembranças amargas do passado nos solapam, o Deus da consolação se faz presente. Quando nós perdemos um ente querido, o Deus da consolação, Ele se faz presente. O Deus da consolação pode preencher o vazio deixado por um ente querido. Ele pode derramar o bálsamo especial que somente Ele tem sobre o seu coração. E isso aqui não é discurso de uma pessoa que não conhecia o sofrimento, muito pelo contrário, é uma pessoa que tinha toda a experiência de dor e de sofrimento e que desfrutou de quem é o Deus da consolação. A segunda pergunta que nós temos é: o que este Deus faz? O Deus da consolação, o Pai das misericórdias. O apóstolo Paulo nos diz: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Como eu disse no início da mensagem, os conceitos antigos a respeito das divindades era de um Deus para o mar, um Deus para o céu, um Deus para a terra, um Deus para a guerra, um Deus para a paz. Mas o homem deveria encontrar como chamar a atenção desses deuses na antiguidade. Nós sabemos que esses deuses não existiam, eles eram produção da imaginação humana. Imagine como era difícil viver debaixo de um conceito tão distante de uma pessoa divina. E Deus não nos deixou ser enganados. Ele enviou o seu Filho, e o seu Filho, Ele é o esplendor da glória de Deus. Ele é a imagem exata do ser de Deus. Olhando para Jesus, lendo nos evangelhos como Jesus, Ele recebia criancinhas e colocava sentada juntamente com Ele, como Ele perdoava uma mulher adúltera, como Ele acolhia uma viúva, como Ele ouvia um pai enlutado. Você vê a face de Deus em Jesus Cristo. Os conceitos distantes de pessoas
divinas, eles se dissipam e você então tem a plena certeza de que o Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação, o Deus que enviou Jesus Cristo, o Deus em Cristo, Ele está mais perto de você do que você imagina. O que Ele faz? Paulo nos diz que Ele nos conforta em toda a nossa tribulação. A tribulação no mar, a tribulação nos ares, a tribulação em terra, a tribulação em casa. Você tem um único Deus, que Ele satisfaz todas essas lacunas. Este Deus, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus em Cristo, Ele está esta noite de braços abertos para te receber e te dar o conforto e o consolo que você tanto precisa. E então, nós aprendemos com o apóstolo Paulo algo maravilhoso. Ele diz, no versículo 4, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. O apóstolo Paulo aqui lhe expressa uma maturidade cristã sem paralelos. O que ele nos ensina é que a vida cristã, ela não é uma vida de blindagem, ela não é uma vida que torna você uma pessoa que passa incólume pelos sofrimentos. Você pode ser tocado pela dor, você pode ser tocado pelo sofrimento, mas você tem a certeza de que Deus passa juntamente com você. E mais que isso, o Deus que passa com você, Ele usa você para o louvor da sua glória, de tal forma que as experiências que você passa, elas também servem para tocar outras pessoas para a glória de Deus. A caminhada com Deus não torna o homem ensimesmado, ou então uma pessoa que fica num ostracismo doentio de tanto sofrer. Diz-nos a filosofia que um dos maiores nomes da filosofia na França foi um homem que morreu em profunda amargura. Não queria receber a ninguém na sua casa, porque a sua vida era tristezas e mais tristezas e falta de consolo, e ele não recebia a ninguém. Eu quero dizer para você que se você optar pelo caminho de lidar sozinho com as suas dores, você pode adoecer, mas o caminho de Cristo é o caminho de uns aos outros. E Paulo nos ensina que o Deus que nos conforta e nos consola, nos leva também a consolar a outros. E esta dinâmica, ela é a dinâmica existente no meio do povo de Deus, da igreja de Cristo Jesus. Paulo nos ensina no versículo de número 5, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. O que ele está querendo dizer? Observe que ele emprega o verbo no tempo presente. Ele diz, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor. Tudo quanto Jesus experimentou quando ele andou no seu ministério terreno, as suas dores, os seus sofrimentos, os escárnios e principalmente o que lhe aconteceu na cruz do Calvário, Paulo está nos dizendo que ele suportou tudo em amor, e isto tem grande poder de influência para nos consolar hoje. Por quê? Quem tomou sobre si todas as nossas dores, ele morreu e ressuscitou e nos deu uma promessa: eu voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse Jesus, que passou tudo quanto passou, nos prometeu que nos tirará deste mundo de tamanho sofrimento e dor, de tantas lágrimas. E olha só que coisa, os sofrimentos de Cristo, eles se manifestam a nosso favor, Paulo diz. É um mistério da fé cristã. Muitas vezes se torna inalcançável quando nós entramos no âmbito da razão, mas é um fato, isso é verdade. O que Jesus passou, o consolo que o Espírito Santo concedeu a Jesus Cristo,
também nos toca hoje. E Paulo diz assim também: a nossa consolação transborda por meio de Cristo para a vida de outras pessoas. Quantas pessoas já foram consoladas por intermédio de outrem? A vida, ela tem um encadeamento, nenhum homem é uma ilha. E quando o mundo nos ensina, e ele nos incita a viver somente para nós, a Bíblia nos ensina a viver para o outro, porque esse é o significado do amor. Não é que eu sou a pessoa mais importante do universo, mas sim de que Deus é essa pessoa mais importante, e Ele nos criou para que todos gozemos da sua presença. E os sofrimentos, eles nos quebrantam, eles nos fazem mais próximos uns dos outros. Sabendo isto, nós então concluímos que as nossas experiências no sofrimento presente, elas nos tornam mais humanos. C.S. Lewis, ele dizia isso. Ele falava que o homem, ele é como pedra bruta, que Deus utiliza do sofrimento para esculpir nessa pedra bruta a imagem do varão perfeito, do homem perfeito segundo Deus, a saber, Jesus Cristo. Mas, pastor, eu devo encarar como o sofrimento? Como Deus apresenta em sua palavra. Jesus também sofreu. E por quê? O sofrimento nos aproxima de Deus. Eu não gosto de sofrer. E eu não estou sendo sádico aqui pregando o sofrimento. Mas eu e você fazemos parte de um mundo que nós chegamos nele chorando. E quando nós saímos dele, outros choram. Neste intervalo, nós experimentamos algumas dores. E como que nós cristãos lidamos com isso? A maturidade singular do crente, num mundo de sofrimentos, ela é obtida pela experiência de andar com Deus. O apóstolo Paulo revela isso no capítulo 1, nos versículos 6 e 7. Ele diz: mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Nós somos um só, Paulo está dizendo. Se somos atribulados, Deus dará conforto para nós que somos atribulados. E como vocês são partes de nós, nós somos um só corpo, tal conforto, tal consolo também transbordará na direção de vocês, Paulo está dizendo. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A dinâmica da vida cristã é essa, é que o que o meu irmão passa, eu posso me envolver na necessidade de consolo e de conforto que ele tanto precisa, porque isso é agradável a Deus. E quando Deus derramar do seu bálsamo curador, confortador sobre ele, sobre mim também virá. E esta dinâmica, ela impera no corpo de Cristo. Por isso que ser igreja é tão importante. Nenhum homem é uma ilha, e Deus não instituiu a sua igreja para que nós vivamos segundo o que nós achamos que Deus quer, mas cada vez mais juntos, mesmo estando separados fisicamente, é importante nós termos esse contato, mesmo que virtualmente, com os nossos irmãos, porque no consolo mútuo, Deus se revela e se faz presente. Agora veja só, quem é o homem que está falando tudo isso? No versículo de número 8, Paulo, ele mostra que ele é um homem de verdade, de carne e osso. O verso 8 nos diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Irmãos, não se esqueçam o grau de dor e sofrimento que nós tivemos na Ásia. Não se esqueçam, porque isso custou muito para nós. Não se esqueçam, orem por nós quando vocês se lembrarem disso, porque isso está na nossa memória. E o que ele fala sobre esse sofrimento? Ele diz: porquanto foi acima de nossas forças. Paulo é um homem de carne e osso que diz: foi acima das nossas forças.
a ponto de desesperarmos até da própria vida. Você consegue imaginar o sofrimento que esse homem já teve? Vamos lembrar algumas coisas. A palavra do Senhor nos diz que Paulo, ele lutou com feras. Ele foi jogado em arenas para lutar com feras. A palavra do Senhor nos diz de que Paulo foi espancado e só pararam de espancar ele em plena rua quando acharam que ele já estava morto. A palavra do Senhor nos ensina que os patrícios dele, os hebreus, os judeus, tomaram a Paulo e bateram nele, puniram ele segundo a tradição e a legislação judaica, que era 39 açoites. Na verdade, a punição era até 40 açoites, mas ao invés de pronunciar o número 40, quando chegava em 39, eles paravam e voltavam no 1, 2, 3, tudo de novo, e Paulo teve isso diversas vezes. Tamanha crueldade. A palavra do Senhor nos diz que Paulo, ele enfrentou naufrágio. Uma pessoa em embarcação em pleno mar, sem referência, essa pessoa ela entra numa dimensão de medo, de tanta coisa, ela tem que se agarrar a escombros, e ao chegar numa ilha, Paulo é picado por uma víbora, e os homens o têm então como uma pessoa de outro mundo, mas Paulo, ele é um homem de carne e osso, ele sofreu tantas coisas, sofreu fome, sofreu o frio, sofreu numa cela úmida e fétida, sofreu o abandono, ninguém foi visitá-lo, sofreu tantas coisas. Este homem, ele tem algo para nos dizer, você não acha? Quando ele diz, chegamos ao ponto de nos desesperar até da própria vida. E o que este homem está nos dizendo? Ele começa tudo exultando a Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Meus irmãos, em nome de Jesus, preste atenção nessa mensagem. O Deus que consolou Paulo no seu sofrimento, Ele está de braços abertos para receber você e consolar você essa noite. Talvez você tenha perdido um ente querido, talvez você esteja preocupado com alguém num leito do hospital, notícias dos médicos têm assolado a sua alma, mas eu quero te apresentar essa noite esta porta aberta que Deus coloca diante de todos nós, o Deus de toda consolação, o Deus que não nos abandonou, o Deus que nos momentos de maior negridão da alma, Ele se faz presente. Por isso, nós aprendemos também que Paulo compreendeu que Deus permite que passemos tais provações para nós dependermos unicamente dEle. Veja o versículo de número 9, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Esta é a dimensão da maturidade cristã que nós precisamos adquirir nesses dias. É que o Senhor Deus da Bíblia é o Deus autor da vida, é o Deus que quando viu a morte chorou, é o Deus que quando foi sepultado venceu a morte, e Ele nos prometeu vida eterna com Ele. Graças a Deus por isso, porque essa viva esperança nos conforta e nos consola. E o que o texto sagrado também nos ensina é que Paulo, ele tem uma esperança que o faz atravessar a dor e o sofrimento. Versículos 10 e 11 nos diz, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte. Que morte é essa que Paulo fala de tão grande morte? Não é a morte física, é a morte eterna, a separação eterna de Deus. Desta morte, o crente, ele pode ficar muito em paz e tranquilo. Ele pode experimentar a morte física, mas a morte, grande morte, de separação eterna de Deus, esta ele não terá, porque ele fechará os olhos aqui, abrirá do outro lado, para sempre estar com o Senhor. E Paulo continua dizendo, em quem temos esperança, que ainda continuará a livrar-nos. Paulo é um homem cheio de esperança.
ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor. Nós aprendemos com este homem que era maduro no sofrimento, e que oração é importante, e que comunicar o sofrimento para os irmãos em Cristo também é importante, para que eles se envolvam em oração para conosco. E é tão misterioso, mas é tão eficaz o poder da oração, quando nós nos unimos em oração uns pelos outros. O conforto é certo, a esperança brota e o bálsamo do Senhor se faz presente. Eu quero finalizar minha mensagem contando uma história para você. Diz-nos a história que um jovem irlandês vivia em Dublin tranquilamente, e na sua juventude ele estava noivo, e passeava pelos jardins de Dublin, fazendo planos com sua noiva. Ele era cristão, sua família era cristã, e com a sua noiva veio certa vez a notícia de que ele precisava urgentemente correr até sua casa, pois o seu pai estava enfermo, e ele não teve tempo de chegar ali e despedir-se do seu pai. Chegou a dor do luto, ele sepultou o pai, e estava com planos para o casamento. A história nos diz que Joseph Scriven, após sepultar o seu pai, também foi agrilhoado com outra dor, quando a sua noiva estava passeando pelos jardins de Dublin. Num acidente com um animal, ela caiu e quebrou o pescoço e veio a falecer. A notícia veio assolar Joseph Scriven de uma forma visceral, e conselhos vieram de diversas partes, e ele pensou que a vida ia curá-lo num novo relacionamento. Passado algum tempo, ele conheceu uma outra jovem, começou a se encantar por ela, tornaram-se noivos, mais uma vez um plano de casamento. Mas uma febre acometeu aquela jovem e ela também veio a falecer. Joseph Scriven foi invadido por um sentimento profundo de perca, desesperado, que ele decidiu então mudar para uma nova terra, para uma nova experiência. Pegou o pouco que tinha e mudou-se para o Canadá. E a sua mãe ficou muito preocupada, porque as pessoas diziam: cuidado, porque o Joseph ele não está bem da cabeça. Esta viagem é longa e ele está deixando a senhora aqui só, quando a senhora também precisa. E aquela mãe foi orar por seu filho, e ela entregou os cuidados ao Senhor, e ela decidiu escrever uma carta para o seu filho, para saber qual destino que ele tinha tomado na vida, e onde que ele estava. E aquele jovem recebeu a carta no Canadá, e respondeu para sua mãe com um poema, e este poema talvez você o conheça. Ele escreveu o seguinte poema: mãe, por aqui está tudo bem, por aqui está tudo bem. Eu quero expressar para a senhora o que eu estou sentindo neste momento. Quão bondoso amigo é Cristo, mãe. Revelou-nos seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação, é porque nós não levamos tudo a Ele em oração. Andas triste e carregado de pesares e de dor, e assim Joseph Scriven compôs este que é um dos mais lindos hinos da igreja cristã. O bondoso amigo que é Cristo carrega na nossa direção um fardo insuportável de consolo, graça, gozo, paz. Hoje mesmo, você pode trocar o seu fardo de dor, de luto, com o consolo que há em Cristo. Amanhã ou depois você pode chorar mais uma vez, mas o Consolador estará sempre presente com você. Provai e vede que o Senhor é bom. Quando nós provamos, fazemos como o apóstolo Paulo: bendito seja o Deus e Pai de Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Que Deus console o seu coração
essa noite.